Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, aqui é o Rodrigo e hoje continuarei esse impressionante podcast. Falarei sobre a história, a vida, os desafios e os conceitos abordados por nada mais, nada menos que o reputado exorcista da Diocese de Roma, Sr. Gabriel Amorth. Por isso digo, sentem-se e acomodem-se, porque o fascinante mundo do Vaticano abre suas portas para elucidar nossos olhos e nossa mente sobre esse incrível tema. E bons sustos a todos nós. Continuando o nosso tema sobre o poder de Satanás, há uma ação vulgar do demônio que toca todos os homens, consiste em atraí-los para o mal. O próprio Jesus aceitou a nossa condição humana, deixando-se tentar por Satanás. Não falarei agora desta ação nefasta do diabo porque, embora seja importante, prefiro descrever a ação extraordinária de Satanás, isto é, aquela que Deus lhe consente somente em determinados casos. Essa ação pode assumir 5 formas diferentes. Primeira, os sofrimentos físicos causados por Satanás externamente. Esses são os fenômenos que lemos em tantas vidas de santos. Sabemos como São Paulo da Cruz, o Santo Cura d'Ars, o Padre Pio e tantos outros foram feridos, flagelados, sovados por demônios. Não me alongarei sobre esse tipo de ação, porque nesses casos, não estando as vítimas sujeitas a uma influência interna do demônio, não tem necessidade de recorrer a exorcismos. São pessoas conscientes da situação em que intervêm pela oração. Prefiro descrever a outras 4 formas de ação que interessam diretamente aos exorcistas. A segunda, sendo esta a possessão diabólica, é um tormento mais grave, surge quando o demônio toma posse de um corpo, não de uma alma, fazendo-o agir ou falar como ele quer, não podendo a vítima resistir e não sendo moralmente responsável por isso. Essa forma de ação é também a que mais se presta a fenômenos sensacionalistas, do tipo daqueles que se veem nos filmes O Exorcista ou o tipo dos sinais mais espetaculares indicados no ritual. Falar línguas desconhecidas, demonstrar uma força anormal, revelar coisas escondidas. O Evangelho dá-nos um exemplo como o possesso de Gerasa. É preciso compreender que existe toda uma gama de possessões, apresentando grandes diferenças quanto à sua gravidade e os seus sintomas. Seria um grande erro fixarmos um único modelo. Entre tantos pacientes, exorcizei 2 pessoas totalmente possessas que, durante a sessão de exorcismo, estavam perfeitamente imóveis, sem dizer uma única palavra. Poderia citar vários exemplos de possessão, como fenomenologias muito diferentes. No terceiro caso, a vexação diabólica designa distúrbios e doenças mais ou menos graves que, embora não cheguem à possessão, ocasionam uma perda da consciência, acompanhadas de atos ou de articulação de palavras de que a vítima não é responsável. A Bíblia fornece-nos alguns exemplos. Job não era uma vítima de uma possessão diabólica, mas os seus filhos, os seus bens e a sua saúde foram duramente afetados. Também a mulher encurvada e o surdo-mudo curados por Jesus não tinham uma possessão diabólica total, mas a presença de um demônio estava na origem dos seus problemas físicos. São Paulo não era, com certeza, um endemoniado, contudo, era vítima de uma vexação diabólica que consistia num distúrbio maléfico. E, para que a grandeza das revelações não me enobrecem, foi-me dado um espinho na carne. Tratava-se evidentemente de um mal físico, um anjo de Satanás para me esbofetear. Não há dúvida de que a origem deste mal era maléfica. Bom, as possessões ainda hoje são muito raras, contudo os exorcistas deparam-se com um grande número de pessoas feridas pelo demônio na saúde, nos bens, no trabalho, na vida afetiva. É preciso ficar claro que o fato de diagnosticar a origem maléfica desses males, isto é, de saber que se trata de uma causa maléfica ou não, e de a curar, não é de modo nenhum mais simples do que a de diagnosticar e curar as verdadeiras possessões. Pode ser diferente o nível de gravidade, mas não a dificuldade de interpretar o fenômeno, nem o tempo necessário para o curar. No quarto exemplo, a possessão diabólica, trata-se assim dos ataques de improviso, por vezes contínuos, de pensamentos obsessivos, podendo ir até a racionalmente absurdo, mas de tal modo que a vítima não tem capacidade para se libertar. Por causa disto, a pessoa cativa vive num contínuo estado de prostração, de desespero, de tentação, de suicídio. As obsessões também influenciam quase sempre os sonhos.
Dir-me-ão que se trata dos estados mórbidos, da competência da psiquiatria. Todos os outros fenômenos também se podem explicar pela psiquiatria, pela parapsicologia ou ciências similares. No entanto, existem casos que escapam totalmente a estas ciências e que revelam, pelo contrário, sintomas concretos de causas maléficas ou presenças maléficas. Só um trabalho teórico e prático permite aprender a distinguir essas diferenças. No quinto caso, falemos por fim das infestações diabólicas, das casas, dos objetos, dos animais. Não me vou deter sobre esse tema, uma vez que vou fazer alusão a ele ao longo do livro. Basta frisar o sentido que dou ao termo infestação. Prefiro não aplicar às pessoas, em relação às quais utilizo antes os termos possessão, vexação e obsessão. Mas como é que podemos defender contra todos esses males possíveis? Diga-se de imediato que, e muito embora a consideremos uma norma imperfeita, os exorcismos só são necessários em rigor, segundo o ritual, para os casos de possessão diabólica propriamente dita. Ora, nós, os exorcistas, na realidade ocupamos-nos de todos os casos de influência maléfica. No entanto, para os outros casos que não sejam os de possessão, deveriam bastar os meios de graça comuns, a oração, os sacramentos, a caridade, a vida cristã, o perdão das ofensas, o constante recurso ao Senhor, à Virgem Maria, aos santos e aos anjos. E é sobre esse último ponto que desejo deter-me. É com agrado que terminamos esse capítulo sobre o demônio, adversário de Cristo, falando dos anjos. São os nossos grandes aliados. Devemos-lhes tanto que é um erro a falar-se tão pouco deles. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, amigo fidelíssimo, 24 horas por dia, desde o nascimento até a morte. Protege-nos incessantemente a alma e o corpo, e nós, a maior parte do tempo, nem sequer pensamos nisso. Sabemos também que as nações têm o seu anjo particular, assim como, sem dúvida, também há um para cada comunidade e, por certo, para cada família, ainda que não tenhamos certezas. Sabemos, no entanto, que os anjos são numerosíssimos e estão desejosos de nos fazer bem, um bem superior ao mal que os demônios se esforçam por nos infligir e pelo qual nos tentam arruinar. A Escritura fala-nos com frequência acerca dos anjos, nas várias missões que o Senhor lhes confia. Conhecemos o nome do príncipe dos anjos, São Miguel. Há também entre os anjos uma hierarquia baseada no amor e regida por aquele influxo divino, em que a sua vontade é nossa paz. Como dizia Dante, conhecemos também o nome de outros 2 arcanjos, Gabriel e Rafael. Um apócrifo apresenta um 4º nome, Uriel. Através da Escritura, conhecemos a subdivisão dos anjos em 9 coros, dominações, potestades, tronos, principados, virtudes, anjos, arcanjos, querubins, serafins. O crente que sabe que vive na presença de Santíssima Trindade anseia por tê-la dentro de si. Sabe que é continuamente assistido por uma mãe, que é a própria mãe de Deus. Sabe que pode contar com a ajuda dos anjos e dos santos. Como é que se pode sentir só ou abandonado ou mesmo oprimido pelo mal? Na vida do crente há lugar para a dor, porque é a via da cruz que salva. Mas não há lugar para a tristeza. Está sempre pronto a dar testemunho a quem quer que me interrogue sobre a esperança que o anima. É claro que, embora o crente deva também ser fiel a Deus, deve temer o pecado. É esse o remédio em que se fundamenta a nossa força, a ponto de São João não hesitar em dizer: sabemos que todo aquele que nasce de Deus não peca, mas aquele que foi gerado por Deus guarda-o e o maligno não lhe toca. Se a nossa fraqueza nos faz cair de vez em quando, devemos levantar-nos rapidamente através desse meio formidável que a misericórdia divina nos concedeu, o arrependimento e a confissão. Bom, meus amigos do canal, esse foi mais um capítulo desse incrível livro e dos conceitos que estão por vir e que compõem a base do Vaticano sobre aqueles que seguem o caminho do combate contra o mal. Espero que tenham gostado e quero vê-los nos próximos capítulos. Grande abraços a todos e bons sustos!